Jojo é uma obra-prima e nessa parte a gente tem a confirmação disso, deixando claro que esse vídeo é suscetível a spoilers da parte 6, Stone Ocean. Assista com sua conta em risco. Você que é fã de Jojo tá farto de saber da qualidade e da beleza dessa obra, mas pra quem assistiu, até quem é fã, não entendeu muito bem a parte 6 de Stone Ocean. E realmente, eu concordo, ela é muito confusa, mas nesse vídeo eu vou destrinchar essa parte do anime como você nunca viu e te explicar tudo o que você precisa saber pra entender tudo o que tá acontecendo nessa parte do anime. Resumindo o enredo, a gente acompanha Jolene Joestar, filha do Jotaro e que de forma armada foi parar na prisão Green Dolphin, na Flórida, após um acidente de carro com o seu incrível namorado. E é presa que ela, com a ajuda do pai e da flecha de stand, desperta o seu primeiro stand, o Stone Ocean. Conhecendo outras pessoas da prisão que também têm um stand, ela passa pelo processo que diz que todos os usuários de stand se atraem como imãs. Enquanto ela se adapta àquele lugar, o Jotaro vai até a prisão para salvá-la, mas os seus planos são atrapalhados pelo vilão desse arco, o Padre Safado. O Pucci com o seu stand Pale Snake, que é capaz de tirar as almas e os stands das pessoas e armazená-los em forma de disco. E é com esse poder que ele rouba a alma do Jotaro e o Star Platinum. E é a partir daí que a história com a Jolene se desenrola na perseguição da memória do pai, lutas com usuários de stand e superação. Mas então, qual é o problema dessa parte? Digamos que ela mexe com temas de certa forma confusos, como filosofia e metafísica. Mas calma, que na verdade é fácil de entender e eu vou te explicar. Pucci era um amigo do Dio que descobre com ele como ir ao céu. Lembrando que o Pucci é um padre, o que dialoga diretamente com esse conceito de que é pelo padre que a humanidade chega um pouco mais perto do paraíso. E pro Dio, esse paraíso é a capacidade de entender e aceitar o seu destino, que é um conceito já afirmado em Jojo, que diz que você tem toda a sua vida escrita e nada que você faça poderá mudar isso. E o céu é esse estado de felicidade e aceitação. E pro Pucci, ir além desse destino seria uma forma de ajudar a humanidade a chegar ao céu também. Na filosofia taoísta existe um conceito chamado Lao Tzu. Ele diz que o universo é par e onde existe luz existe sombra, onde existe bem existe o mal. E transcender seria aceitar o fluxo natural da existência e agir sem forçar nada. Então, quando o Pucci busca a memória do Jotaro, é para colocar em prática esse plano. Indo até o nascimento do bebê verde que se transforma no Sea-Moon e chegando à evolução do seu stand até o Made in Heaven, que é capaz de manipular o tempo. E ao acelerar o fluxo do universo, tudo que o envolve, menos os humanos e o próprio Pucci, assistem um processo de aceleração temporal até que o universo entra no ponto de singularidade e um novo universo é criado, exatamente como o outro, mas agora todos os humanos viram seu futuro e cada processo de suas vidas, chegando então ao tal esperado do céu. Na cabeça do Pucci, todo o seu sacrifício e assassinato era envolto de boas intenções, mas infelizmente ele foi manipulado pelo Dio, que na verdade tinha outros planos para ele. E o porquê um ser imortal e da moral do Dio faria algo bom para a humanidade? Bom, a verdade é que ele realmente nunca teve boas intenções, porque na verdade todo esse processo era apenas para que Dio se tornasse um deus. Claro que com a derrota dos Crusaders ele foi impedido de colocar isso em prática, mas quando ele deixa com o Pucci a missão de tentar, ele se torna o único ser no universo que não teve seu destino selado, tornando ele um verdadeiro deus, uma entidade diferente de todas as outras e com a capacidade de alterar o inalterável, encaixando na ideia filosófica e narrativa grega de transcendência do homem ao espírito divino. Uma das coisas mais legais desse arco é que ele dialoga diretamente com um dos ramos da filosofia conhecido como metafísica, que aborda temas como o que é o tempo, o livre-arbítrio existe, o destino é real, e o plano do céu é uma resposta narrativa a esses conceitos, porque o objetivo do Pucci não é dominar o mundo, ele acredita que o sofrimento humano nasce da incerteza, e se cada um soubesse do seu destino, não teria preocupações. Para filósofos como Baruch Spinoza, todos os acontecimentos decorrem necessariamente da natureza da realidade. Não há acaso absoluto, tudo possui uma causa, e a liberdade consiste em compreender essa necessidade, não em escapar dela. Outro conceito é o tempo e a quarta dimensão. O tempo é apenas uma sequência de momentos ou uma estrutura completa? Uma ideia influente na filosofia contemporânea é o eternalismo, na qual o passado, presente e futuro coexistem em uma estrutura única do espaço-tempo. Nossa consciência experimenta apenas um agora, mas todos os momentos existem e o universo recriado pelo Pucci parece funcionar de maneira semelhante.
Além da trama principal, a gente acompanha a história dos aliados da Jolyne, e o Araki desenvolve muito bem cada um deles ao longo da parte. A Hermes é a primeira prisioneira com quem a Jolyne realmente cria um vínculo. No começo, ela não revela o motivo de estar presa, mas depois descobrimos que tudo o que faz parte da sua busca por vingança pela morte da irmã Glória e pela destruição da sua família. Ela é extremamente altruísta, e mesmo com o Kiss não sendo um dos stands mais poderosos da obra, ela usa a habilidade dele de forma muito criativa durante toda a história. Depois temos a Foo Fighters, ou simplesmente FF, um plâncton que ganhou consciência ao receber um instante do Pucci e passou a usar o corpo da prisioneira Atroy. E sinceramente, ela é uma das personagens mais carismáticas de Stone Ocean, porque o carinho que ela desenvolve pela Jolyne e o sacrifício que faz para protegê-la rendem um dos momentos mais emocionantes de todo o anime. Outro personagem que eu gosto muito é o Empório. O moleque ajuda todo mundo o tempo inteiro e no final ainda precisa enfrentar o Pucci sozinho na sua forma mais poderosa, enquanto um novo universo está sendo criado, e derrotando o Pucci com o Made in Heaven, criando assim um novo universo onde todos existem, mas não se conhecem. Mas como o destino é a ordem que dita a verdade, eles ainda foram capazes de se reencontrar. Já o Wither Report é, na minha opinião, um dos personagens mais bem escritos de Jojo. Toda a sua história está diretamente ligada ao Pucci, e a revelação de que os dois são irmãos muda completamente a forma como eu enxerguei os dois personagens. Como ele passa grande parte da história sem memória, a busca para descobrir quem realmente é parece o motor principal do personagem, mas quando a verdade finalmente vem à tona, tudo aquilo que deveria trazer alívio se transforma em uma maldição, e a sua morte naquele momento foi de partir o coração. O Anasui, por outro lado, é um completo maluco, um homicida com uma personalidade estranha, mas que faz de tudo para proteger a Jolyne, por causa da paixão que sente por ela. E mesmo com todos os seus defeitos, ele se torna um dos aliados mais leais da protagonista. Vamos lá, como essa foi a minha segunda vez assistindo Stone Ocean, eu confesso que minha primeira avaliação dessa parte não foi muito boa. Realmente, eu não havia gostado da parte, não havia gostado dos personagens, da protagonista e nem do vilão. Mas depois que eu assisti de novo, eu percebi que tem muita coisa boa aí. Grande parte do carinho que eu passei a ter pela Jolyne e pelos outros personagens veio, na verdade, justamente nessa minha segunda avaliação. Porque da primeira vez que eu assisti, eu não tinha gostado muito do protagonismo da Jolyne, talvez porque você vê o Jotaro, que é um personagem de Jojo tão forte, com um dos stands mais fortes que tem, que não teve esse momento de presença ali muito forte, e você percebendo que a Jolyne despreza ele e tem um stand relativamente mais fraco, isso te faz achar que ela é uma cuzona. Mas eu confesso que depois que eu reassisti, eu percebi que o protagonismo dela é muito mais importante do que a gente imaginava. Não só por ela ser a protagonista dessa parte, mas também porque ela é a protagonista principal na missão de encerrar toda essa linha cronológica da franquia, que começou desde o Jojo parte 1 até essa parte agora, Stone Ocean. Ver o quanto ela é uma boa protagonista, ver o quanto o Jotaro é presente, toda essa parte é muito bem escrita. Muito obrigada se você assistiu até aqui, dá um like, compartilha, se inscreve, que eu tô com a meta de chegar a 500 inscritos ainda esse ano. Muito obrigada pelo apoio e até o próximo vídeo.